O Espírito Santo, aleluia, ele nos ensina toda a verdade e nos guia nela. O Espírito Santo, ele nos anuncia as coisas que hão de vir, para que a gente não seja pego de surpresa ou desprevenidos. Ele sempre avisa. Porém, há uma coisa muito importante que a gente precisa aprender aqui, é que para a gente poder ter esses benefícios maravilhosos em relação ao Espírito Santo, é preciso ter comunhão com ele. Porque se você não conversa com ele, como que você vai conhecê-lo? Como que você vai aprender dele? Como que você vai saber das coisas que hão de acontecer, porque ele avisa, se você não mantém comunhão com ele? Então é necessário que a gente desenvolva uma comunhão íntima, estreita com o Espírito da graça, com o Espírito Santo. Só que o papai, ele sabe, conhece a nossa natureza humana. O papai sabe que existe uma luta entre a carne e o espírito. O papai sabe que nós temos uma alma que está em constante transformação. Que muitas vezes nós nos perdemos no caminho. Então, olha só a sabedoria e o amor com que o papai tem para com cada um de nós. Sabendo disso, o papai nos dá uma linguagem de oração espiritual perfeita. Para que assim, não somente a gente fale diretamente com ele numa linguagem espiritual, que ninguém entende, mas o papai entende. Que a nossa mente não é capaz de entender. Mas não importa. Porque não é o papai que ouve e responde. Então importa que ele sim ouça. E ele ouve. Porque a oração, ela é perfeita. Ela é santa, ela é pura. Ela não tem nenhum tipo de contaminação. Não tem incredulidade nela, não tem medo, não tem dúvida. É pura. Então olha como o papai nos amou. Ele nos deu uma linguagem espiritual. Através dessa linguagem espiritual, a gente se conecta com o Espírito Santo, porque nós dependemos dele para orarmos com esse tipo de linguagem. Que Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, ele fala sobre isso, quando ele diz assim: aquele que fala em outras línguas, não fala a homens, senão a Deus. E em espírito fala mistérios. Então veja, papai, eita papai lindo, ele nos deu uma linguagem espiritual, celestial. Mesmo que a gente não entenda nenhuma palavra que sai da nossa boca, mas pode ter certeza. São palavras puras, são palavras vivas, são palavras sinceras, são palavras, aleluia, que não se perdem no ar. Lá no livro de Judas, no versículo 20, está escrito assim: amados, edificando-vos em vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus. Olha que coisa linda isso. O papai disse que quando a gente ora no Espírito, a gente não somente nós não somente nos edificamos na nossa fé santíssima, mas também somos conservados nesse amor. Por isso nós devemos usar esse dom, esse idioma celestial que o papai deu a nós. Aleluia. Lá naquele caso da Torre de Babel, por que o papai veio e confundiu a língua deles? Porque de uma forma rebelde, eles quiseram, né, se juntar, desobedecendo a ordem que o papai havia dado lá no princípio, no Éden. Quando o papai falou que era para crescer, multiplicar e encher a terra. Porém, os homens dessa época, eles quiseram fazer exatamente o contrário da ordem do papai. Eles disseram assim: não vamos nos espalhar na terra, não. Vamos nos juntar aqui e vamos construir uma torre que dá até no céu. E a gente vai ficar todo mundo junto aqui, ninguém vai se espalhar na terra. Aí o papai começou a ver o que eles estavam fazendo, e o papai falou: olha, eu tenho que intervir agora, porque se eles continuarem assim, ninguém mais vai impedir esse intento deles. Olha o poder da unidade e da linguagem única. Porque a palavra diz que naquele tempo todos falavam a mesma língua. Mas como o propósito deles não estava de acordo com o plano do papai, então o papai, o que ele fez? O papai foi na língua deles. Para que eles fossem espalhados em toda a terra, o papai foi na língua. E o papai confundiu a língua deles. De modo que um falava uma língua, outro falava outra, ninguém se entendia, então eles foram espalhados por toda a terra. Mas olha, oh glória, o que o papai fez lá no dia de Pentecostes foi algo, assim, semelhante, mas o contrário do que ele fez lá na Torre de Babel. O papai veio trazer uma linguagem de unidade. Uma linguagem onde todos nós filhos vamos falar a mesma língua. Vamos falar aquilo, aleluias, que está em perfeita harmonia com a vontade dele. E é através dessa linguagem que começa a unidade. A unidade da igreja começa pela língua. Começa pela oração. Por isso que o diabo, ele luta muito contra essa verdade. Ele não quer que a igreja ore em línguas. Ele não quer que a igreja
que aqueles que ainda não têm o dom, não desejem isso. Por isso, se você não ora em línguas, comece a orar. Nem que seja 10 minutinhos por dia, aí você vai aumentando aos poucos. Mas ore. E se você não fala em línguas, pede. Porque o Senhor Jesus disse assim, ora, se vós sendo maus pais... Não, ele disse assim, se o seu filho lhe pedir pão, você vai dar pedra? Se o seu filho lhe pedir peixe, você vai dar um escorpião? Ora, se vós sendo maus pais, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então basta que você peça, porque o Espírito Santo você já tem se você aceitou Jesus. Agora só falta você receber a linguagem espiritual da oração. A linguagem perfeita. Oh, glória! Só peça. E se você já tem, e você não tem muito ânimo para fazer esse tipo de oração, porque você acha que você fica falando sempre a mesma palavra, também está escrito na palavra a respeito das variedades de línguas. Então você pode ser renovado na sua linguagem espiritual de oração. E para isso basta que você apenas peça ao papai. Você pode chegar para o papai e dizer assim, papai, renova as minhas línguas, me dê novas línguas. O papai vai te dar com o maior prazer. Ele vai te dar. Basta somente você pedir. Somente isso. Peça e creia. E você vai ver que se você continuar na prática da oração em línguas todos os dias, seja por 30 minutos, 1 hora ou mais, depende da sua boa vontade, você vai perceber que se você perseverar, e isso é uma demonstração de que você creu, que o papai te ouviu, então você vai notar que vai começar a brotar palavras novas, diferentes. Aleluia. Olha, deixa eu dizer uma coisa. E o papai não te dá só palavras para oração, mas também para cânticos, porque a palavra fala sobre os cânticos espirituais. Você pode cantar cânticos novos todas as vezes que você abrir a boca para louvar o papai. São cânticos espirituais que você canta em uma língua celestial. O Ramanasaiba Névia, Reitei Kajoiga Namasaiba Névia, Idorosselediri Cambedovasai, Xerandenai, Shekobanabia. Tá vendo como o papai nos ama? Ele sempre dá o melhor para nós. O melhor do melhor do melhor. Sempre, sempre. O papai nunca dá qualquer coisa. Quando ele nos amou, ele não enviou um anjo, um arcanjo, não, ele enviou o seu próprio filho. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, ele sabia o quanto seria sofrido, o quanto ele ia padecer. Só que o que mais angustiava a sua alma não seria as feridas que ele sofreria no seu corpo. Não. O que mais angustiava a sua alma é o cálice que ele ia beber. Que cálice que é esse? É o cálice da morte, da separação de Deus. Ele ia beber esse cálice. Por isso que a sua alma agonizava no Getsêmani. Por isso ele suava sangue. Porque ele não estava disposto a beber esse cálice, não. Na sua alma, não. Por isso ele orava intensamente, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Às vezes alguns pensam que o cálice fosse a crucificação dele. Ou as chibatadas. Não, não, não. O cálice era se tornar pecado, porque ele nunca pecou. Jesus, até aquele momento, não sabia o que era pecado. Nem as consequências do pecado e a sensação na alma de quando há pecado. E ele sabia que ia experimentar tudo isso após o momento em que ele fosse crucificado. Porque lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, está escrito assim, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E assim Jesus se tornou. O bendito se tornou maldito. O santo se tornou pecado. Por nós, por causa de nós. O puro recebeu todas as nossas impurezas. Aquele que era a vida se experimentou a morte. Tudo isso por amor a nós. E é exatamente este o cálice que ele não queria beber. E ele ficou ali horas e horas na presença de Deus, tentando achar uma possibilidade de não beber deste cálice. Mas o Pai silenciou. O Pai não respondeu. Porque Jesus estava no dia D, ou seja, ele estava ali no momento em que ele, de livre e espontânea vontade, deveria tomar a decisão. Na verdade, ele já sabia quais eram os planos do Pai. Mas o que ele não queria era beber aquele cálice, por isso ele pediu, rogou, suplicou com muita angústia ao Pai, se houvesse alguma possibilidade que ele não bebesse daquele cálice. Mas o Pai ficou em silêncio. E sabe por quê? Porque não tinha outra alternativa. Ele tinha que escolher.
Ou ele se salvava e a humanidade ficaria perdida, ou ele se entregava e se tornasse como nós, para que então a humanidade pudesse ter esperança de salvação. E Jesus ficou na luta entre a alma e o espírito, entre a vontade dele e a vontade do Pai. Mas ele, aleluia, ele escolheu se entregar. Sabe por quê? Porque ele nos amou de uma forma tão grande que ele não se importou em beber aquele cálice terrível da morte e da separação de Deus. Ele fez isso por amor a pecadores, por amor a transgressores, por amor a ímpios. Oh, aleluia! Que amor é esse? Que amor é esse? Ekanamá, Soriande, Namassai.